Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta. Aliás, não é nem uma pergunta, é algo que eu vejo não só aqui, mas eu vejo essa dúvida em outros canais e eu não consegui ver uma resposta. Então, pensando, eu vou sugerir duas coisas. Vamos ver se é teoria da conspiração minha ou se é possível. Que é o porquê a justiça não anda, o porquê as coisas estão lentas, o porquê não se resolvem. Seria possível ela estar prorrogando esse tempo, porque se ela for favorável ao Alexandre, que ela pode até ser, se ela manifestasse isso no tempo que estava no auge, a justiça se tornaria a inimiga da questão. Por exemplo, a mídia e 90% que estariam do lado da Ana veriam a justiça como inimiga, se ela desse parecer favorável ao Alexandre no meio de todo aquele tumulto. E ela tenha dado um tempo para baixar a poeira, para poder desenrolar a questão, ou poderia ser o oposto, ela querer condenar o Alexandre, e como não tem nada que seja assim bem forte, bem concreto, ela esteja estendendo para que ela ache uma ponta solta para justificar e contra ele. Isso é possível? Ela está segurando, vamos falar, mediante o clamor público. É possível que isso esteja acontecendo? Porque ninguém acha explicação para demora, né? Olha, eu vou responder isso explicando como é que funciona a justiça brasileira e os casos que envolvem suposta violência doméstica e ainda os casos que envolvem pessoas famosas ou pessoas que têm poder, porque o poder ele pode vir do dinheiro ou também da posição que você ocupa. Muitas vezes uma pessoa tem poder, mas não tem dinheiro. Às vezes existem pessoas empoderadas, famosas, que não são tão ricas. Então vamos lá. Não é uma resposta simples o que você está me pedindo. A justiça ela é muito complexa. Então, por isso que precisa de advogado, promotor. Voltamos aqui. Desculpa, caiu o sinal, não sei o que aconteceu aqui com a internet. Recapitulando, você me fez uma pergunta que era o seguinte, que se haveria uma espécie de conspiração, uma espécie de planejamento da justiça para se aguardar, por isso que demora tanto. E eu te disse que é uma resposta bem complexa, porque a justiça ela é muito complexa no Brasil. No Brasil, uma das justiças mais complexas do mundo, o sistema brasileiro. Mas o que ocorre de fato, não existe eu não entendo que exista uma teoria da conspiração, que existe um conjunto de pessoas do poder público, do poder judiciário, que se uniram para prejudicar o Alexandre. O que existe são fatores e elementos sociais, jurídicos e políticos que fazem com que esse processo e tantos outros demorem tanto. Exemplificando, vamos lá. Vamos por partes. O processo do divórcio do Alexandre. O processo do divórcio. Esse processo ele já se arrasta desde novembro de 2023, né? Quem primeiro entrou com o pedido de divórcio foi o Alexandre. Quando Ana Hickman ela entra com um pedido de medida protetiva contra o Alexandre e posteriormente ao arrombamento do apartamento dele, naquele dia
naquele dia, eu e o Alexandre passamos por um dos dias mais difíceis de nossas vidas, porque nós estávamos lutando contra um sistema muito complexo, porque o arrombamento dele foi um abuso de poder, a história que ele tinha uma arma nunca foi provada, só que houve, né, todo um aparato policial para tentar prendê-lo. Naquele dia, quer dizer, quando a Ana pede algo para a justiça costuma atender imediatamente. Em 24 horas, ou em menos de 24 horas, já saiu um mandado de busca e apreensão, e se tivesse encontrado alguma arma, ele seria preso. Agora, quando o Alexandre pede alguma coisa na justiça, ele encontra muita dificuldade de alcançar esses objetivos, e por isso que os advogados têm que trabalhar dobrado. Mas eu recapitulando sobre o divórcio, eu separei a sua resposta em temas. O divórcio. Após o dia da tentativa de prendê-lo, ele foi para a cidade, já eram 9 da noite, nós tínhamos resolvido a situação tudo, ele não foi preso. Até eu vou fazer uma correção. Ontem ou anteontem, ele gravou um vídeo dizendo que até o Gustavo abandonou ele naquele momento, o irmão dele. Só que o único que não abandonou o Alexandre fui eu. A única pessoa do mundo inteiro que ficou do lado dele fui eu. Porque depois que eu tive várias conquistas nesse caso, outras pessoas apareceram para apoiá-lo. Mas naquele momento crucial, naquele momento difícil, que ele não tinha dinheiro, que ele não tinha nada, o único que estava ao lado dele era o Enio. E aí, quando aconteceu esse episódio, o apartamento dele foi invadido, ele foi para São Paulo, eu estava em Campinas, e ele me ligou e falou: olha, sumiu coisa aqui do apartamento, eu tô com medo de dormir aqui, posso dormir na sua casa? Aí ele dirigiu, foi até Campinas, chegou em casa, minha casa estava inundada, porque houve um vazamento em casa. Eu passei 3 horas, eu e o Alexandre, puxando o rodo em casa. No dia que tentaram prender ele, no dia, você imagina... Não, você imagina nós passando aquela situação toda, e chegou na minha casa, deu um vazamento lá em casa, inundou a casa inteira. E eu e ele, era noite, já era mais de meia-noite, passamos 3 horas puxando o rodo na minha casa, e eu falando para ele que diante da tentativa dela prendê-lo, se ele não queria entrar com o pedido de divórcio. E nós entramos naquela madrugada, após o rodo, eu passei a noite em branco, em claro, redigindo o pedido de divórcio do Alexandre, que foi o primeiro pedido. Então foi o Alexandre que inicialmente ele pede o divórcio da Ana. Por quê? Porque a atitude de tentar prendê-lo era uma agressão sem fim. Aí nós entramos com esse pedido de divórcio. Aí pedimos justiça gratuita, porque de fato ele saiu de casa com a roupa do corpo, né, fugindo para não ser preso. E nós pedimos a justiça gratuita, e esse pedido de divórcio não andou. Aí a Ana entrou com o pedido de divórcio, posteriormente, um dia depois, e o pedido dela andou e o nosso não. Então o que existe desde o começo é que, por razões sociais, políticas, ideológicas, a Ana Hickman ela tem privilégios na justiça que um cidadão comum não tem, por ser famosa, por ser mulher e por ser uma pessoa influente. Então, ela tem um poder de convencimento muito maior que um homem. E as mulheres, no Brasil de hoje, elas estão muito mais empoderadas que os homens. Então, aí nós entramos com esse pedido de divórcio, não andou. Dentro desse pedido de divórcio, que demorou muito foi decretado o divórcio do casal.
Hoje eles são divorciados. Eles já se divorciaram. Entretanto, por incrível que pareça, a justiça separou o casal, mas não separou os bens. Porque ela alega, dentro do divórcio, que ele falsificou documento, que ele causou prejuízo para ela. Fatos esses que até hoje ela não provou nada, apesar da mídia divulgar fake news a respeito. Então, assim, o divórcio separou o casal, mas não separou os bens, que é um caso muito estranho. Então, eu não acredito que existe uma conspiração combinada, orquestrada. O que existe são fatores que hoje a mulher tem um convencimento maior que o homem. E uma mulher rica e famosa ainda mais. Por exemplo, quando a Ana Hickman teve a ordem para entregar o Alezinho, ela nega que ela recusou ou proibiu o Alexandre de ver Alezinho. O que é uma grande mentira. Eu tive que entrar com 4 processos para que o Alexandre tivesse acesso ao filho. Só que eu fui ágil e com 52 dias eu consegui. Então, quero que fique claro que na parte da alienação parental, na parte do direito dele ver o filho, nós batemos, foi um recorde. Por quê? Hoje eu conheço pais que estão há 6 meses, há 4 anos, sem ver o filho, em situação análoga, idêntica ao do Alexandre. Então, por exemplo, no divórcio, nós vemos ali um benefício estranho concedido a Ana Hickman. Já na questão do Alezinho, da alienação parental, a justiça é perfeita. Por quê? Porque a justiça determinou, aceitou o meu pedido liminar de que a Ana permitisse que o pai convivesse com o filho. Entretanto, o que aconteceu? O que foi complexo nisso? Mesmo de posse de uma ordem judicial, a Ana não cumpria a ordem de entregar o filho. Aí eu fui na delegacia de polícia de Itu com o Alexandre, com a ordem judicial na mão, para fazer um boletim de ocorrência contra a Ana Hickman, porque ela não cumpria a ordem judicial. A delegada, a escrivã, se recusou a fazer o boletim contra a Ana Hickman porque ela era Ana Hickman. Só que eu insisti e foi registrado um boletim de ocorrência contra a Ana Hickman por descumprimento de ordem judicial, porque ela, mesmo com a ordem judicial, ela não cumpria e não entregava o filho para o pai, né? Exercitando aí o que nós chamamos de uma soberba jurídica. Posteriormente, eu entrei com a representação na Comissão Internacional dos Direitos Humanos, e quando isso veio a público, só então nós conseguimos acessar o Alezinho. Então, na questão da alienação parental, não houve falha da justiça, porque a justiça cumpriu tudo. Agora, a delegacia se recusou a obrigar a Ana a cumprir a ordem judicial, que qualquer cidadão que não cumpre uma ordem judicial vai preso. E, no caso, existe uma proteção que não é algo orquestrado, que não é algo combinado. Só que quem faz essas coisas demorarem são os advogados da Ana. Então, não é a justiça que tem uma conspiração. É a equipe da Ana Hickman de advogados que usa de estratégias jurídicas para impedir que o Alexandre tenha acesso aos seus bens e para, por exemplo, a questão do DEIC não encerrar. Agora, a questão do DEIC já é uma coisa muito estranha. Por quê? Houve um uso de influência. Por exemplo, o processo, quando você quer iniciar um processo penal, como que funciona? Você faz uma queixa-crime, né, junto à justiça, ou você faz um boletim de ocorrência. No caso da Ana Hickman, ela e o advogado dela procuraram o delegado-geral de polícia de São Paulo e o delegado-geral de polícia de São Paulo que determinou que o DEIC abrisse o inquérito. Então, aí houve um uso indevido de influência. Aí sim, houve. Porque isso não é comum, né? Isso não é correto.
você tem que fazer um boletim de ocorrência, como qualquer cidadão comum. Então, aí, a posição que ela ocupa, né, a fama dela e a influência do advogado dela, que era secretário de Justiça de São Paulo, fez com que a justiça pendeu para o lado dela. Ainda quanto ao DEIC. O DEIC é uma delegacia especializada. Ele está, daqui a pouco está 1 ano em cima desse inquérito e até hoje não comprovou nada contra o Alexandre. Sobre essas falsificações de assinatura, o que eu quero deixar claro para você e para os seus ouvintes e para todos que assistirem esse canal? Por exemplo, ela apresentou lá 40 folhas de cheque assinada dizendo que é falsa. Só que não existe em nenhum lugar, em nenhuma delegacia, em nenhum tribunal, não existe em lugar nenhum, a comprovação de que o Alexandre falsificou documentos se fazendo passar por Ana Hickman. Eu só para concluir sua primeira pergunta. Então, no meu ponto de vista, não há uma conspiração para prejudicar o Alexandre dentro da justiça. O que existe é que o Brasil vive hoje momentos sociais, políticos, onde a palavra da mulher, né, ela é muito mais forte que a do homem. E também, quando se trata de pessoas famosas, importantes, existe uma corte de bajuladores dentro dos órgãos públicos, né? Porque você imagina a Ana Hickman chegando numa delegacia. Ninguém pede nem documento para ela, né? Uma mulher de quase 2 metros. E por sinal, que fique claro que eu não sou inimigo da Ana Hickman, não tenho nada contra ela. E já admirei muito o trabalho dela e do Alexandre e de toda a equipe, porque ela não era sozinha. Então, concluindo a questão, não há uma conspiração. O que existe são fatores sociais, políticos, jurídicos,